Olá pessoal, mais uma vez estamos no canal de Estrela Física. Hoje falando sobre física molecular, assunto que é a base da física, a base da química, é o início de tudo, é um assunto muito antigo e um assunto muito novo também. A gente vai começar da hipótese atômica de cerca de 500 a.C., os primeiras hipóteses de como a matéria seria formada, de como o homem teria sido formado, é de Demócrito e de Leucipo. Lá na Grécia Antiga eles começaram a discutir o que formaria o homem, o que formaria o universo. A gente tem que todo o universo é formado por pequenas porções chamadas átomos. Esse conceito de átomo indivisível, ele veio do grego, né? Cerca de 1803, o Dalton ele iniciou o estudo da estrutura dos gases, conseguiu separar os gases aí, começou a estudar as porções da matéria. E aí, esse conceito de átomo surgiu como sendo a menor porção da matéria, como sendo uma coisa indivisível. Porém, a tecnologia mostrou que isso não é verdade, que o átomo não é indivisível, que o átomo é formado por núcleo de prótons e nêutrons, que ele é formado também por uma eletrosfera e que também é formado, que isso tudo é formado por partículas subatômicas, os quarks. Então a gente tem que há muito tempo atrás surgiu o primeiro modelo de elétron, seria um pudim de ameixa, onde todas as partículas estavam misturadas num bolo, numa massa, num pudim, vamos dizer assim. E aí começaram-se os experimentos. Rutherford, com os primeiros experimentos dele, ele conseguiu, numa folha de ouro, isolar o núcleo atômico. Bem depois, Bohr conseguiu separar as camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas. E depois nós tivemos as eletrosferas. Formada pelos elétrons. E quando os microscópios evoluíram, nós descobrimos que os elétrons eram formados de subpartículas. Ou seja, vamos lá, deixa eu apagar essa bagunça aqui.
Vocês já entenderam, pudim de elétrons, núcleo para a litosfera, camada eletrônica. O elétron. Próton. O nêutron. Formariam o átomo, que seria indivisível, que descobriu-se que não é. E aí depois se descobriu que essas partículas aqui se dividiam de novo em partículas subatômicas. Os leptons, que são partes elementares, os nucleões, que formam o núcleo mesmo, que seriam as subpartículas up-down, que a gente vai chegar lá, o mu, que forma os neutrinos, o neutrino muônico, o tau, o neutrino tauônico, os mesons, que são os transportadores de cargas elétricas, os átomos e os quarks up e down, que formam os prótons e os nêutrons. E desses quarks em si são charm, bottom, strange, up, down, top, que formam as cargas. O que acontece? O próton e o nêutron são formados por ups e downs. Para poder ficarem juntos. Essa diferença de energia de ligação e a diferença de partículas neutras e prótons no núcleo leva à instabilidade dos átomos. Quando eles procuram o equilíbrio, emitem energia na forma de radiação e formam radionuclídeos. Existem diversas forças que prendem que o universo é submetido. Existe a força gravitacional, eletromagnética, existe uma força fraca, que é a força de decaimento, e existe uma força forte, que é a força de coesão. Quando elétrons têm equilíbrio, seus elétrons e seus nucleões, ou seja, as partículas que formam um núcleo, se encontram nas chamadas órbitas estacionárias não de paradas, mas em equilíbrio. Lembrem que equilíbrio nem sempre é parado. Se ondas eletromagnéticas forem lançadas contra eles, a probabilidade de um elétron ser removido dessa camada existe. E, se no choque o elétron de uma camada mais interna se deslocar, os demais elétrons das camadas superiores também se deslocarão, gerando estados excitados eletrônicos ou nucleares. Restabelecendo o equilíbrio no deslocamento, eles emitem energia absorvida em forma de radiação. O que acontece? Eu tenho os átomos que estão lá. Vamos botar um modelo atômico aqui do Bohr e do Rutherford, que é o mais normal, com as camadas eletrônicas. Eu tenho aqui, meus elétrons passeando nas camadas eletrônicas, cada um na sua camadinha. Se eu emito uma partícula de radiação, a probabilidade dela encostar num elétron e ele sair da órbita dele
dependendo da energia que eu tiver sido lançada, é grande. E quando eu faço isso, o meu elétron, ele emite a energia de ligação, essa energia que está segurando ele aqui, ele emite em forma de radiação. As radiações são produzidas pelos ajustes do núcleo da eletrosfera ou pelas interações entre outras radiações, das partículas com o núcleo ou com o átomo todo. Elas podem ser eletromagnéticas ou nucleares, ou seja, elas podem ter sido geradas na eletrosfera ou dentro do núcleo. Nós chamamos essa energia absorvida ou emitida de fótons. Os átomos, eles instáveis, se estabilizam de forma constante, dependendo da sua natureza, energia e entre outras coisas. Radiações nucleares são resultado das transformações para a estabilidade do núcleo e acontecem de forma dinâmica. As radiações nucleares, elas não são fáceis de acontecer, mas toda vez que acontece, elas acontecem muito rapidamente. Vamos lá. Entre as curiosidades que a gente tem, principalmente, é que a gente consome produtos radioativos, a gente sobrevive com a radiação, a gente convive com a radiação a maior parte do tempo sem problema nenhum. Diversos materiais emitem radiação e inclusive até alimentos, como a banana, por exemplo, emite radiação. A gente está falando muito nessa época de pandemia da radiação infravioleta, daquele aparelhinho que está medindo temperatura o tempo inteiro da gente, né? A gente passa nos locais e tudo que é local está vendo a temperatura, está medindo a temperatura da gente através daquele aparelhinho. E se discute se ele é prejudicial ou não ao nosso organismo. Bem, o efeito somático dessas radiações com certeza vão ser sentidos num futuro bem futuro, mas a nível de presente a radiação deles é tão pequena, mas tão pequena que às vezes a banana está mais radioativa. A banana ou o peixe que a gente está consumindo, o camarão que a gente está consumindo, está mais radioativo do que aquele aparelhinho está emitindo. Sendo que essa radiação ela é no nível inofensivo ao consumo humano. Diversas fontes de radiação são utilizadas no dia a dia para diversos meios na indústria, na fabricação de alimentos, nas fábricas de alimento, nos testes de controle de qualidade, para saber se está tendo vazamento em alguns locais, enfim. Recentemente, o governo brasileiro estimulou o uso da irradiação de alimentos para retardar o amadurecimento, o brotamento de alguns produtos agrários, né? Para poder exportar melhor. Isso quer dizer que batata, cebola, principalmente, que são coisas que estragam muito facilmente, às vezes elas são irradiadas para parar o brotamento, para parar o amadurecimento e para matar os parasitas, para elas não apodrecerem, não estragarem e conseguirem chegar até o seu consumo de uma forma muito mais segura e com menor desperdício e poder até viajar por muito mais tempo para ser exportado. Tubo de raio-x, acelerador de partícula, fonte de nêutrons,
radiadores de radioisótopos, que usam cobalto e ou fonte emissora de raio-x, raios de gama ou beta para uso medicinal industrial, e o uso de decaimento de radioativo para energia são conhecidos por todos. É difícil escutar alguém que nunca fez um raio-x, que nunca passou por nenhum procedimento de raio-x ou que nunca viu. Hoje em dia, então, um equipamento de infravermelho, de visão de radiação infravermelha. O processo de fissão, que é a fragmentação do núcleo do urânio e do plutônio, dispersou pela atmosfera muito de radionuclídeo nos testes nucleares, mas quando esse processo de fissão nuclear ele é controlado direitinho nas usinas nucleares, a energia gerada é uma energia limpa que não polui a atmosfera. A gente tem diversas polêmicas com a produção de energia elétrica através de energia nuclear por conta do uso da energia nuclear para as bombas sujas, né, para as bombas nucleares e para os acidentes, né, para os acidentes radioativos e radiológicos, incidentes e acidentes radiológicos. E alguns são bem complicados. A legislação mundial é bem rígida quanto ao enriquecimento do urânio para evitar o uso da tecnologia para níveis militares e bélicos, para não haver uma extinção da humanidade através da, da energia, né, nuclear, da explosão nuclear. Mas diversos projetos nucleares, diversas usinas nucleares. Aqui no Brasil a gente está com o Angra 1, 2 e 3. 1 e 2 funcionando, 3 em processo, que funcionam muito bem. E funcionam muito bem e elas cedem uma energia limpa e segura pra gente, né? E seria uma energia que a gente poderia usar muito mais do que a gente usa hoje em dia. Entre o processo de fabricação da energia nuclear, a gente tem várias etapas de produção. E aí a gente vai chegar na nossa questão. A questão ela chegou no Enem de 2020. A questão diz assim: embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido a preocupação em várias partes do planeta, estimulando as discussões visando o combate do uso de armas de destruição em massa, porque além do potencial destrutivo da bomba, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Ou seja, o problema não seria só o impacto de energia destrutiva no momento, mas a nuvem radioativa que continuaria matando as pessoas e contaminando as pessoas, e o solo, e a água, e todos os animais, e todo o ambiente em si, por um bom tempo. Até porque a meia-vida desses radioisótopos é muito longa. Qual o processo envolvido na detonação dessa bomba? Bem, gente,
Quando eu estava explicando para vocês sobre a energia nuclear, eu falei para vocês que a radiação ela pode ser feita de diversos tipos. Eu posso ter radiação por conta da emissão na eletrosfera ou por conta de uma fissão nuclear, por conta da emissão do núcleo. E que essa fissão nuclear seria mais difícil de acontecer naturalmente, né? Vamos lá. Eu tenho uma bomba nuclear, eu tenho uma bomba atômica e eu já falei e a gente já falou antes que as bombas atômicas são feitas de urânio. Então, já disso, eu já saberia que seria a letra A, porque as bombas atômicas são feitas de urânio. Eu já falei isso no meio do que a gente estava falando. Mas vamos ver por que, que as outras não são. Fissão nuclear do urânio. Fissão nuclear, a quebra do núcleo do urânio. Fusão nuclear do hidrogênio seria como se fosse uma aglutinação, seria como se o núcleo do hidrogênio se juntasse com uma outra coisa. E isso não provocaria uma explosão, a princípio. A desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons. A desintegração nuclear não é provocada por elétrons, porque eu só desintegro nuclearmente um elemento se eu mexo com o núcleo, não com a sua eletrosfera. Eu posso mexer com a eletrosfera de qualquer elemento, mas se eu não mexer no núcleo, o elemento continua sendo o mesmo elemento. O que caracteriza o elemento não é a sua eletrosfera, é o seu núcleo. Enfim, associação em cadeia do chumbo provocada por pósitrons. Vamos lá, associação em cadeia do chumbo. O chumbo é um dos metais mais pesados que existem e uma associação em cadeia do chumbo seria uma coisa muito complicada de existir a nível de natureza. E aí eu tenho ela provocada por pósitrons. Pósitrons são partículas semelhantes a uma coisa chamada antimatéria. O que seria antimatéria ou os pósitrons? Eu costumo dizer que a antimatéria existe e a antimatéria é os pósitrons. Os pósitrons são formados por duas radiações opostas que saem da mesma fonte de radiação na mesma hora. É como se elas se chocassem, a radiação se chocasse, se dividisse no meio e saísse uma para cada lado. E saísse uma para cada lado. E aí, quando ela saísse uma para cada lado, ela bate num detector de radiação. Isso é como se faz um PET-CT, uma tomografia com radiação gama. E isso gera uma aniquilação de elétrons, uma aniquilação de fótons.
por isso antimatéria. E decaimento radioativo do carbono provocado por partículas beta. Carbono, partícula beta são duas coisas que não acontecem. A partícula beta não é cadeia radioativa do carbono imediatamente assim. O carbono ele está estável na maioria das vezes. E quando ele está instável, ele tem uma série de radiações para ocorrer. Enfim, pessoal, já falei que o gabarito é letra A. É um assunto extenso, cheio de nuancezinhas, que vocês têm que estar prestando bem atenção. E aí eu venho para uma frase, que essa leva de aulas todas tem um pensamento, uma frase, algo para você refletir. E essa é uma frase de Einstein sobre a educação. E eu espero segui-la bem. Muitos professores perdem seu tempo fazendo perguntas com a intenção de descobrir o que o seu aluno não sabe, ao passo que a verdadeira arte das perguntas é saber o que o aluno sabe ou o que pode saber. Estude, aprenda. O que isso quer dizer? Eu não preciso saber o que você já sabe, mas eu preciso saber aonde você pode chegar, aonde você quer chegar, o que você quer aprender, o que você pode aprender, qual o seu potencial, onde você pode chegar, o que você pode realmente atingir. A gente está passando pela pandemia, a gente está acabando essa vivência de pandemia e vamos lutando e trabalhando por dias melhores. E esses dias melhores só vão chegar no futuro para quem tiver com o trabalho, com o estudo, com a dedicação, com a disciplina, com tudo em dia. Certo, pessoal? Então, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, esteja acompanhando o nosso trabalho e destrava a física em você. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.